Olá, bom dia. Estamos no dia 6 de maio de 2024, prontos para mais um episódio do nosso Vida Feliz. Na expectativa dos nossos companheiros que conseguem entrar ao vivo, como é o caso do Luiz Martins, não perde uma, né, meu amigo? Estamos iniciando mais uma semana, a primeira semana, na verdade, aí meio que a 1ª de maio. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso projeto. Vocês que assistem depois, meu muito obrigado também. Felizmente, pessoas queridas também me dão um retorno positivo, vêm as mensagens, essas reflexões depois. Para mim ficou muito feliz. Marcelo Miragaia, Lourdinha Trindade, Cecília, que bom. Muito bom, meus amigos. Meu amor está lá em São Paulo com os nossos netinhos. Mariângela, querida, Lourdes Valéria, que bom. Então vamos lá, gente. O nosso tema, Rosa Rita também, Rosa Martins, outra queridíssima que também está sempre dando essa força ao vivo aqui para nós. Muito bom, gente. Então vamos lá, Zé Ricardo, que bom. Então o tema que eu escolhi hoje é um tema também muito interessante, que a Joana de Ângeles traz para nós na mensagem número 22. Luísa Canuto, Zé Ricardo, que bom. E trata sobre uma questão que às vezes é delicada, que é a questão do ciúme. Ciúme que é uma reação, muitas vezes, difícil, que traz muito problema, muitas situações desagradáveis para todos nós. Geraldo Lulu, querido, muito bom. Neto também, meu primo. Então vamos lá, vamos ver o que ela fala em relação ao ciúme. Está lá na mensagem número 22 do Vida Feliz. A presença do ciúme no teu comportamento é sinal de desequilíbrio. O ciúme jamais será o sal temperando o amor. Desconfiança e insegurança significam a manifestação do ciúme. Quando ele se introduz na afetividade, altera a paisagem, dando surgimento a pesadelos e perturbações prejudiciais. Supera as insinuações ciumentas na tua conduta, amando com tranquilidade e confiando em paz. Se a pessoa amada não te corresponder à expectativa, segue adiante, porque o prejuízo é dela. Muito interessante a mensagem. Yara, outra queridona aí também. Franco Nossi, amigão querido. Coisa interessante, e é meio difícil realmente a gente lidar com a questão do ciúme. E ela começa dizendo que é um sinal de desequilíbrio. Ou seja, algo está em desarmonia naquela relação. Então ela começa falando exatamente isso. A presença do ciúme no nosso comportamento é sinal de desequilíbrio. Marcelo Nunes. Então existem pessoas que dizem, ela até lembra isso aqui, que é preciso um ciúmezinho, né, para temperar a relação. Eu já ouvi isso algumas vezes, né? Ah não, um ciúmezinho é sempre bom, né? Então existem até pessoas que provocam nos seus companheiros, companheiras, ciúme. Tem algumas atitudes exatamente para provocar um ciúminho, né, naquele seu companheiro ou companheira, né? Então ela fala que isso realmente nunca será um tempero, você querer inspirar no outro, que é o seu companheiro ou companheira, você querer inspirar nele uma certa insegurança, o ciúme, né, como é o nosso tema aqui hoje, né? Porque a desconfiança e a insegurança, né, essas são as causas básicas e primárias do sentimento do ciúme, né?
A pessoa, quando não confia e quando é insegura, ela vai estar sempre em relação ao seu relacionamento em situação de desequilíbrio. Então, ela lembra aqui que esses dois itens, desconfiança e insegurança, fazem parte da vida de muitos de nós, né? Sabe-se lá o que leva um indivíduo a ser inseguro, o que leva um indivíduo a ter sempre desconfiança de tudo e de todos. Então, se ele já é detentor desses estados emocionais, ele naturalmente vai projetar isso para tudo que tenha, para todas as vivências que ele experimente. Então, no caso de uma relação, ele naturalmente vai também aplicar, né, vivenciar esse estado emocional que faz parte da vida dele. A gente sabe que pode ter um histórico naquela própria vida, ou então nós que entendemos que existem vidas anteriores, a existências anteriores a essa nossa atual, a gente sabe que o indivíduo traz aquilo dentro de si. E às vezes é uma coisa que ele mesmo não consegue controlar. Então está sempre desconfiado, então ele está sempre inseguro, mesmo que a outra parte não lhe dê motivo para aquilo. Às vezes a pessoa ela é de tal forma desconfiada, insegura, que ela acaba criando supostas situações, e como ela chama atenção aqui, né? Essa presença do ciúme, ela vai gerar pesadelos e perturbações que vão ser prejudiciais para aquela pessoa. Então isso é muito comum. Dani Guedes, querida, Marcelo Nunes aí também, beleza? Então é muito comum a pessoa que é ciumenta, né, fruto exatamente dessa insegurança, dessa desconfiança. Então, se a pessoa, qualquer tipo de atitude da outra pessoa, vai gerar nela um pensamento de desconfiança, um pensamento de que aquela pessoa está fazendo isso, está fazendo aquilo, ou sei lá, se demorou a chegar, ou se não atendeu a ligação. Ou seja, ela vai criando uma série de situações dentro da sua cabeça que aquilo ali vai ser extremamente prejudicial, em primeiro lugar para ela, porque ela vai estar sempre em desequilíbrio, ela vai estar sempre aflita e consequentemente, para a própria relação, porque vai ser algo instável, vai ter algo sempre a ponto de gerar uma discórdia, uma discussão, né? Então isso é muito complicado. A gente sabe que existem casos gravíssimos de ciúme que levam até as pessoas a terem atitudes, extremas, a ponto de às vezes tirar a vida um do outro, né? A gente sabe que infelizmente isso acontece muito. Mas ela fala como se nós temos ciúme, né, em todos os níveis. Claro que a preocupação maior é quando esse ciúme alcança níveis de muito desequilíbrio. Mas de qualquer maneira, ela sugere para nós superarmos, né, esse ciúme através do amor com tranquilidade e da confiança. Então a gente precisa ter essa serenidade dentro de nós, né? Ou seja, para que a gente busque uma relação que seja equilibrada, seja uma relação amistosa, amorosa na sua essência, a gente precisa buscar essa sugestão que ela dá aqui: amar com tranquilidade e confiança. Eu preciso confiar na pessoa com a qual eu estou me relacionando. Amar com tranquilidade. Não é sempre achar que aquela pessoa está assim, está assado, está tendo uma atitude assim, assado. E como ela fala no final aqui, se aquela pessoa amada, ela não corresponder, né, através da sua postura, não corresponder a esse nosso sentimento, porque realmente a gente, na perspectiva de amar com tranquilidade e total confiança, pode ser que nós nos vejamos numa situação em que essa confiança ela possa ser traída. Então isso realmente é muito ruim. Isso traz muita mágoa para as pessoas, né? Quando se veem traídas na sua confiança. É natural. Mas ela chama atenção
que se nós estivermos nesse padrão de amarmos com tranquilidade e confiança total naquele que nós escolhemos, naquele ou naquela que nós escolhemos para ser o companheiro de jornada, né? Se essa confiança ela é traída, claro, vai magoar, a gente vai ficar muito triste, né? Porque depositamos essa confiança na pessoa e a pessoa falhou, né? Nos traiu essa confiança. Então é óbvio que nós vamos ficar magoados. Porém, a sugestão da Joana é que nós sigamos adiante, né? Sigamos adiante. Pode ser até mesmo que aquela relação ela se encerre, ela termine em função daquele ato de traição. E a gente segue adiante, porque como ela chama a atenção, o prejuízo é daquele que traiu. O prejuízo vai ser daquela pessoa que não aproveitou aquele amor, né, tranquilo, aquela confiança que a outra parte depositava nela. Então, o grande prejuízo realmente vai ser para aquele que foi o autor, o responsável pela traição. Porque realmente é muito difícil. Nós todos temos algum tipo de insegurança. É muito natural que assim seja. Mas na questão da relação, nós precisamos ter muito cuidado. Porque a questão do ciúme, ela acaba, se nós não tomarmos cuidado, ela acaba minando minando todo o equilíbrio da relação, o equilíbrio que é necessário para que toda a relação flua. Não estamos falando aqui de companheiro ou companheira, mas a questão do ciúme, ela pode existir entre irmãos, pode existir entre pais e filhos. Ou seja, o ciúme é essa sensação que nasce no coração das pessoas e que é gerado, como a Joana sempre fala aqui, está falando, por essa insegurança, né? Às vezes um irmão tem ciúme do outro irmão, porque por questão de insegurança, acha que um pai ou a mãe, por exemplo, está dando mais atenção para um ou para outro, né? Então, nós precisamos tentar não deixar que esse tipo de sentimento ele cresça de maneira que vá perturbar essa relação que existe, né? Então, ela dá a receita aqui: amar com tranquilidade e confiar, né? Se a outra pessoa ela falha para conosco, a gente lamenta, dói, claro, muitas vezes vai doer bastante, mas a gente segue. Aquela pessoa é que vai ter que se ver às voltas com as consequências do ato que ela cometeu, né? O Neto está dizendo aqui que tem ciúme de alguns amigos. Isso é muito comum, gente. Tem pessoas que têm ciúme dos amigos, né? Então isso é algo a ser pensado também. O que está levando a gente a ter ciúme, né? Que tipo de insegurança a gente tem, né? Para que a gente ache que, poxa, aquele amigo meu não me ligou, ou então saiu com outro amigo, enfim. Isso é algo para a gente pensar. Porque como o Neto até lembrou aqui, e foi muito bom, às vezes a gente só vincula a questão do ciúme a casais, né, de namorados, né, e namoradas, enfim. A gente só vincula isso, mas não. O ciúme existe também, como o Neto bem lembrou, entre amigos, entre irmãos. Isso é muito comum. Então, que nós amemos de forma tranquila e confiemos, porque isso só vai trazer paz para o nosso coração, e é isso que a gente mais quer. Tá bom, gente? Então, eu quero agradecer a respeito e companheirismo na relação do casal. Exatamente, Marcelo, isso é fundamental. Confiemos e sigamos, né? Até porque é chato quando a outra pessoa está tendo um comportamento que na cabeça dela é um comportamento digno, fiel, e a outra parte está exercendo todo um processo de desconfiança. Puxa, machuca também, né? A Luísa está falando aqui: o ciúme em qualquer situação só traz sofrimento. É preciso esforço da nossa parte para superar e evitar esse sentimento. É verdade, desarmonização. Ciúme e insegurança é um convite à desarmonização. Perfeito, Franco. Obrigado pela colaboração de vocês. Desejo uma ótima semana para todos. Beijo no coração. E na próxima segunda-feira temos mais um tema interessante aqui no nosso Vida Feliz. Tá bom, gente? Um beijo grande para todos e até lá.